Bom dia a todos, o meu nome é Paulo Figueira e estou aqui para apresentar a comunicação intitulada A Visão Cosmopolita de João dos Reis Gomes e o quincentenário da descoberta da Madeira. Ou seja, no âmbito do doutoramento em Ilhas Atlânticas, História, Património e Quadro Jurídico Institucional, esta comunicação tem por objetivo apresentar um estudo que se relaciona com o enquadramento espaço-temporal do Major João dos Reis Gomes no início do século XX, a quando das comemorações do quinto centenário do descobrimento da Madeira. Por visão cosmopolita, entendemos o facto de João dos Reis Gomes e a comissão organizadora do quincentenário pretenderem para a Madeira um reconhecimento que a entrelace com os seus pares da história nacional e com o mundo, não apagando, contudo, as suas marcas, tal como preconiza Galen Tianov. We need to remain aware to the fact that cosmopolitanism, unlike universalism, and often against the grain of globalization, insists on cultural difference being preserved, cherished, and embraced rather than simply tolerated. O Major João dos Reis Gomes, considerado um homem com experiência e interessado pelas mais diversas latitudes, entende a Madeira como um dos interlugares do mundo, cujo passado é relevante para o engrandecimento da região e subsequentemente da pátria, sendo assinalada como um ponto importante para a nova geografia global, começada a desenhar-se a partir do século XV, mais precisamente com a ação de João Gonçalves Jarco e Tristão Vaz Teixeira. Nascido no Funchal a 5 de janeiro de 1869, João dos Reis Gomes foi oficial do Exército, engenheiro industrial, professor, escritor, crítico e filósofo de arte. Além de redator da Revista Madeirense, foi diretor do Heraldo da Madeira e do Diário da Madeira, tendo colaborado também com outros periódicos de Lisboa. Um dos acontecimentos cuja participação de João dos Reis Gomes é assinalável é o espaço das comemorações do quincentenário do descobrimento da Madeira. Um elan para o rememorar das datas e acontecimentos importantes da história da Madeira. Ora, as comemorações do quinto centenário foram idealizadas como um evento para o exterior, com o propósito de entender a Madeira como um passo decisivo para a concepção do mundo pós-século XV. Apesar do fervor nacionalista transversal às comemorações dos centenários, o quincentenário é preparado de modo a haver um reconhecimento do feito histórico nacional, que é o início da revelação do novo mundo, que confronta o europeu com o desconhecido e com a existência do outro, mas também é subentendido o intento de uma integração e de um reconhecimento do arquipélago no mundo moderno que começou na sua própria revelação. Então, na nossa ótica, a visão cosmopolita de João dos Reis Gomes tem a pretensão de reclamar para a Madeira o estatuto de interlugar, abandonando a premissa de um não-lugar. Bom, apresentamos aqui a vida e obra de João dos Reis Gomes e aqui uma pequena bibliografia de João dos Reis Gomes. Para a caracterização da ação do Major João dos Reis Gomes e respectiva situação espaço-temporal, há um acontecimento que para nós, como já frisamos, se afigura como o espelho de todo o seu percurso, a organização das festividades do quinto centenário da descoberta da Madeira, que o irá catapultar para um patamar de reconhecimento local, nacional e internacional. Torna-se assim imperativo observar a sua relação com a imprensa madeirense e também a sua relação e divulgação na imprensa fora da região. Podemos observar que estes artigos são um espelho da tendência pela história que marca o início do século XX, pois é no trazer a lume os episódios históricos relacionados com a vida do arquipélago que se começa a demarcar a identidade cultural da Madeira. Em 1915, Portugal decide assinalar os 5 séculos do início do período da expansão ultramarina portuguesa. É nesta leva que se começa a criar na Madeira a intenção de comemorar o quincentenário da descoberta da Madeira, em 1919, com caráter nacional e com a participação das principais entidades nacionais, uma vez que a Madeira foi o primeiro território descoberto fora do espaço europeu e que assinala o início da descoberta do novo mundo pelos europeus. Também contribuiu para este espírito de reconhecimento artigos sobre o 4º centenário da descoberta do Brasil e a celebração do 1º centenário da independência do Brasil, onde existe uma representação
madeirense. Em 1919 que se começa a criar objetivamente a intenção de assinalar o descobrimento da Madeira, tendo o periódico dirigido por João dos Reis Gomes, Diário da Madeira, tomado a iniciativa e lançado uma série de textos que apelam à celebração nacional deste acontecimento histórico. A evidente falta de apoios nacionais fez com que as festividades fossem sendo adiadas até 1922, outra data que, segundo os cronistas, também é suscetível de ser a do descobrimento da Madeira. Neste pressuposto estavam criadas as bases para o evento, que haveria de decorrer em 1922 e que muito habilitaria a figura de João dos Reis Gomes na sociedade madeirense e fora da região. O período entre 29 de dezembro de 1922 e 4 de janeiro de 1923 foi a data escolhida para as comemorações. Durante o ano de 1922, intensificou-se na imprensa a pressão para o cumprimento da meta do 5º centenário. O Diário da Madeira, o Correio da Madeira e o Diário de Notícias sentiam de forma particular esse chamamento, tornando-o quase como uma voz uníssona da Madeira, que, entretanto, juntou a essa batalha a voz pela autonomia administrativa como ferramenta essencial para a sua afirmação como território e entidade cultural dentro do país. No Diário da Madeira, as diversas etapas para a execução das festas do centenário são uma constante nos seus assuntos diários. Deste modo, as matérias tratadas são as seguintes: a reunião preparatória para a celebração da descoberta da Madeira das festas do centenário, artigos sobre a celebração das festas do centenário, a instalação a 5 de agosto pelas 21 horas da Comissão Executiva eleita na reunião de 2 de agosto, dando um caráter de celebração nacional às festas do centenário, a apresentação da Comissão do 5º Centenário, artigos de outras publicações nacionais sobre o caráter nacional que o 5º Centenário deverá ter, quer no Diário de Notícias de Lisboa e a Montanha, e artigos sobre o estado da cidade do Funchal para a recepção das festas. Durante o ano de 1922, há ainda um cuidado extremo com a imagem da Madeira e dos seus intelectuais, a que não são raros os elogios a João dos Reis Gomes, tendo como mote a afirmação de Gustave Le Bon: é este o século da revisão da história. O Correio da Madeira, por sua vez, noticiou as festas do 5º Centenário, informando sobre a realização no dia 2 de agosto no Teatro do Dr. Manuel de Arriaga, atual Teatro Baltasar Dias, de uma reunião de uma comissão de madeirenses que está empenhada em promover festejos destinados a comemorar a data da descoberta da Madeira. A nova imagem que esta comissão pretende dar à cidade do Funchal, pois compreende-se bem que o primeiro e mais importante papel da grande comissão promotora da comemoração do 5º Centenário da descoberta da Madeira seja procurar os meios para que desapareça o atual e triste estado da cidade. E o que a comissão está a fazer para as comemorações do 5º Centenário, e critique explicitamente a Câmara Municipal do Funchal por não fazer nada para melhorar a cidade. Por sua vez, na imprensa canária, em particular na de Tenerife, foi dado especial relevo às comemorações do 5º Centenário da descoberta da Madeira, uma vez que houve uma delegação de Tenerife que atua no Funchal, bem como o registro de 2 delegações madeirenses que participaram nas festas de maio de Santa Cruz de Tenerife em 1922 e em 1923. O relato da delegação tenerifenha presente nas comemorações do 5º Centenário da descoberta da Madeira ocupa o evidente destaque na imprensa canária. Porém, analisando os periódicos de maior projeção no arquipélago canário durante os anos 1922 e 1923, reparamos que a delegação tenerifenha faz parte de um projeto maior que é o estabelecimento de ligações regulares entre o Funchal e Santa Cruz de Tenerife, à data as capitais dos arquipélagos da Madeira e das Canárias, respectivamente. Assim, no mês de maio de 1922, uma delegação madeirense participa nas festas de maio de Santa Cruz e, em contrapartida, os tenerifenhos fazem-se representar condignamente no centenário madeirense, havendo no ano de 1923 uma outra representação madeirense nas festas de maio. A 17 de fevereiro de 1922, há a informação que o Orfeão Madeirense e o grupo musical Passos Freitas virão para as festas de maio, dando relevo aos vários espetáculos e à ida ao Monte Teide. No dia 12 de março de 1922, noticia-se que é esperada em maio uma embaixada artística vinda da Madeira.
a 6 de junho de 1922, é apontado que a ideia de uma visita ao Funchal de excursionistas tinerfenhos ha sido acolhida em La Madeira com um indescritível entusiasmo. E são reproduzidos excertos traduzidos do artigo de Eumano Vieira, que Eumano Vieira publicou no Diário de Notícias a 28 de maio. A 2 de julho de 1922, fala-se da reunião de preparação da comitiva tenerifenha para participar nas festas do 5º centenário da descoberta da Madeira. No dia 2 de agosto de 1922, é publicada uma nota de agradecimento ao Diário da Madeira, agradecidos ao Diário da Madeira, por este periódico ter publicado na edição de 22 de julho o artigo que Perales, pseudónimo de Adolfo Febles Mora, consagrou em Gaceta de Tenerife a hacer resaltar la conveniencia de que cada día se estrechan más los lazos de fraterna cordialidad entre portugueses y españoles, los dos pueblos de raza y de altos prestigios civilizadores idênticos. Neste artigo, percebe-se que o intercâmbio entre ilhas se insere na cordialidade luso-espanhola. A 6 de outubro de 1922, relata-se que estão a ser organizadas festas para a comemoração do 5º centenário do descobrimento da Madeira, onde intervirão as mais excelentes personalidades, dando um caráter oficial e nacional. Fala das recepções no Palácio do Governo Civil e na Câmara Municipal do Funchal, das reconstituições históricas do baile da Quinta Pavão, com exibição de danças do fim do século XV, das serenatas na Bahia, do fogo e das iluminações delineando a Pontinha, dos recitais no Teatro Dr. Manuel de Arriaga, da representação de Guiomar Teixeira de João dos Reis Gomes, dos concursos hípicos no Campo Almirante Reis, da colocação da primeira pedra para o monumento a João Gonçalves Zarco, das exposições no Campo Miguel Bombarda sobre as antigas indústrias da Madeira, da exposição de objetos na Escola Industrial de António Augusto de Aguiar e do cortejo histórico cívico-militar. Também se diz que o chefe de Estado português, o Governo, o Parlamento, a cidade de Lisboa enviarão representantes para as festividades. Por fim, anota-se a intervenção da Banda da Guarda Nacional Republicana, da comitiva tenerifenha e das numerosas famílias da América do Norte e da Inglaterra que assistirão ao evento. A 12 de dezembro de 1922, fala-se da importância da ida da comitiva tenerifenha à Madeira e da sua participação nas festas do 5º centenário. A comitiva, liderada por Orozco Batista, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de Tenerife. No dia 24 de dezembro de 1922, há informação sobre a viagem que será feita e sobre o trabalho da Comissão para que esta se realize e, numa segunda parte, indica os representantes oficiais. Ponto. A 30 de dezembro de 1922 é relatada a chegada dos tenerifenhos à Madeira e o programa das festas. No mesmo dia, fala-se também da vitória do Tenerife sobre o Nacional por 2-0. A equipa canária iria ainda jogar com o Marítimo no dia seguinte e com a equipa da Associação Funchalense na segunda-feira seguinte. Ildefonso Mafiote, a 7 de janeiro de 1923, fala de toda a expedição da delegação tenerifenha à Madeira, por ocasião das festas do 5º centenário, com várias subsecções a descreverem cada etapa da expedição. Os atos de confraternização entre madeirenses e tenerifenhos são relatados a 11 de janeiro de 1923. Descreve-se a ida à exposição de arte da Escola Industrial e, principalmente, o banquete oferecido pelo Diário da Madeira no Golden Gate. À mesa, o Major encontrava-se ladeado por Tristão da Câmara, Ildefonso Mafiote, o redator-chefe de La Prensa, Batista Santos, redator-chefe do Diário da Madeira, Fernó, redator da Gazeta de Tenerife, Diego Crosa, poeta tenerifenho, e os redatores do Diário da Madeira e Dom Júlio Zamorano. Aqui também foi prestada homenagem à atriz canária Sofia de Figueiredo pela sua interpretação de Guiomar Teixeira na peça homónima e ao autor da peça João dos Reis Gomes. Continuando nos agradecimentos e futuros projetos entre as duas ilhas, no dia 15 de fevereiro é dada importância à expedição que se realizará a Santa Cruz de Tenerife por um grupo de madeirenses a quando das festas de maio. Fala-se dos concertos do Orfeão Madeirense e do grupo Passos de Freitas, das partidas de futebol e da tentativa de levar à cena uma peça clássica madeirense com a participação de Sofia de Figueiredo, que havia interpretado o papel de Guiomar Teixeira.
É também dado relevo ao aumento das comunicações entre as ilhas da Madeira e de Tenerife graças aos armadores Howard Brothers, que implementaram uma linha de Tenerife e a Inglaterra com escala no Funchal. Esta era uma necessidade que já vinha a ser reclamada desde a ida de madeirense a Tenerife em maio de 1922. Por fim, destacamos a 20 de fevereiro de 1923 o êxito que foi a representação no Teatro Municipal da peça Guiomar Teixeira, em que João dos Reis Gomes interpretou Colombo e Sofia de Figueiredo interpretou Guiomar. Por esta altura, a grande referência das obras de João dos Reis Gomes para os canários é inevitavelmente a sua peça de teatro Guiomar Teixeira, baseada no romance histórico A Filha de Tristão das Damas. Na peça, além da evidência da personagem de Colombo, sempre caro aos espanhóis, é destacado como evidente a interpretação de Sofia de Figueiredo. Por esta altura, o interesse canário pela Madeira, em geral, também cresceu, aparecendo reportagens sobre a sociedade e a cultura madeirenses sobre o assunto, elucida-nos o artigo que no dia 7 de fevereiro de 1923 aponta vários nomes da intelectualidade da ilha, entre eles João Cabral do Nascimento, Fernando Augusto da Silva e João dos Reis Gomes, considerado el crítico mais autorizado de Portugal. Bom, como conclusão, podemos concluir que a partir da imprensa João dos Reis Gomes consegue a divulgação de um evento histórico, publicitando a história da Madeira e a sua importância para Portugal e para o Atlântico. A Madeira ganha visibilidade com os contactos com as Ilhas Canárias. A noção de cosmopolitismo, com o respeito pela identidade de cada lugar, é conseguida uma vez que se assiste na imprensa à divulgação de textos e de curiosidades em relação ao outro, e é reconhecido pelo exterior o valor da história madeirense, bem como das personalidades que se propõem divulgá-la e torná-la parte universal. Concluímos assim a nossa comunicação e agradeço a presença do público. Obrigado.